Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Nós estamos começando mais um IFT Cash e eu quero fazer um pedido para você, que agora você já curta aqui e que durante todo o podcast você vá comentando aquilo que está falando contigo, aquilo que está ministrando no seu coração, tá bom? E um outro pedido é que você já se inscreva no nosso canal, porque você fazendo isso, o YouTube vai reconhecer que o conteúdo é relevante, então ele vai sugerir para outras pessoas, tá bom? Então faça isso, vai estar nos ajudando aí, tá bom? E hoje a gente está aqui com o nosso pastor, nosso amigo, Pastor Rivinha. Meu amigo, Tamo seja bem-vindo. junto, meu amigo. Vai ser um bate-papo joia, até porque o assunto é um assunto que eu, como pastor, sou questionado o tempo inteiro. Então eu tenho absoluta certeza que será um tempo maravilhoso. Também tenho certeza disso, que é uma dúvida de muitas pessoas e você já vai saber qual o tema. Mas antes da gente ir para o tema e a gente conversar sobre, o meu amigo tem um livro, né? Sim, na Tá verdade, aqui. pastor Caledes, eu tenho 3 livros. Esse foi o meu último livro. Eu o escrevi há 5 anos atrás, publiquei há 4 anos. E a intenção é transformá-lo numa série. Uma série chamada Não Confunda. Bacana. Qual os outros dois? Os outros 2 são baseados na parábola do filho pródigo. E o título é Verdades Escondidas na Parábola do Filho Pródigo, volume 1 e 2. Volume 2. Muito bacana. E esse aqui é o último, é o terceiro livro que você escreveu. Exatamente. E ele carrega aqui o título de Não Confunda. Eu queria, por que o tema, né? Por que Não É Confunda? interessante, pastor. Eu fui convidado, alguns anos atrás, para dar uma palestra no Sebrae. E eu tenho o hábito de gravar minhas falas, né? E não foi diferente Sim. naquele dia. Gravei e quando eu cheguei em casa eu fui ouvir um pouco o que eu tinha falado e eu percebi como eu tinha repetido muito a expressão não confunda. E eu tenho um bloquinho no meu celular chamado Pérolas. Toda ideia que eu tenho, eu coloco ali, até mudei agora o nome para Insights. Insight. Então, e eu naquele dia eu cheguei em casa e coloquei assim, vou escrever um livro, o título dele será Não Confunda, e comecei a listar algumas expressões que nós costumamos confundir, me comprometi em escrever o livro, graças a Deus saiu o livro e tem abençoado muitas pessoas. Bacana, Então meu por pastor. isso não confunda. Bacana, bacana. Eu sei que o livro é muito edificante, conteúdo, mas tem alguma coisa aqui dentro que para ti te marcou muito? Muito, pastor. Olha, a gente pode até depois tentar fazer um podcast sobre o conteúdo do livro. Daria um podcast interessante, porque ele é um livro muito aplicativo. Quando eu escrevi esse livro, eu me preocupei em me comunicar. E eu não escrevi um livro para evangélicos. Isso é Entendi. importante dizer. A linguagem aqui é uma linguagem que todas as pessoas vão compreender. Entendi. Eu pego princípios das escrituras e aplico na vida cotidiana das pessoas. Eu ressaltaria aqui 2 não confundas que eu gosto muito. O primeiro é não confunda limites com limitações. Apesar dessas palavras parecerem sinônimas, e até são sinônimas no nosso vocabulário, Sim. mas na aplicabilidade delas, elas são diferentes. O que é um limite? O limite ele é físico e você muitas vezes nasce com ele. A limitação não. A limitação ela é mental. E aí eu cito alguns exemplos históricos, como por exemplo Beethoven. Beethoven, que compõe a sua melhor sinfonia, chamada Nona Sinfonia de Beethoven, ele estava já completamente surdo. Ou seja, ele tinha um limite, mas ele não transformou esse limite em uma limitação. E o oposto também é verdadeiro, não é, pastor Caledes? O que dizer de pessoas que não têm limites, mas que têm limitações? Estabelece, fincam nas suas cabeças convicções erradas, o que compromete suas histórias. Então, eu tenho um capítulo inteiro que eu discorro sobre esse assunto. Muito Um bom. outro não confunda também que eu gosto demais é não confunda visão com vista. Muito bom. Muito bom, né? Visão, vista é função dos olhos, do globo ocular. E a visão é função da mente. Uma pessoa, Caledes, Fala de novo isso aí.
Vou repetir. Vista é função dos olhos. Visão é função da mente humana. E como seria? Na prática, eu vou te dar Na um prática. exemplo aqui. Às vezes, o maior inimigo da visão é a vista. Porque Deus te mostra algo. E Deus te mostra onde? Aqui, ó. No palco da sua mente. Só que você se depara com uma realidade. E os teus olhos te mostram a realidade. Então você tem a visão que Deus te deu, que está aqui. E você contempla a realidade. Muito bom. E aí você decide se você vai crer naquilo que os teus olhos estão vendo ou naquilo que a tua visão Uau, concebeu muito bom. como direção de Deus. Então é um capítulo assim Então, fascinante, inteiro a gente discorre sobre esse assunto aí. Então a gente já pode entender aqui pela capa do livro que tem aqui, né, um cérebro aqui. Exatamente, bem sugestivo. Muito bom. E quem Vamos quiser, combinar, vamos fazer um podcast depois, vamos fazer, gente? né? Vamos fazer a produção aí já. Beleza, nossa equipe aí top. Nossa equipe top aí, a gente vai fazer uma série sobre Não Confunda. Vai ser jóia. Vai ser muito bom. Jóia. E se você quiser o livro do pastor, você pode vir no nosso culto aqui, né? Exatamente. Tem à disposição aí. E FT Livraria também, né? No Instagram. E aí lá tem informações a respeito. Muito bom. Mas aqui, há um suspense sobre o que nós vamos falar. Vamos lá. Será o que é a gente, hein? Eu quero começar Falar com uma sobre o quê? pergunta. Quero começar com uma pergunta. Não é uma dúvida só minha, mas muitas pessoas que eu já conversei têm essa dúvida. De saber qual o propósito dela em Deus. Então a minha pergunta é: o que não é propósito? O que não é propósito? Porque assim, eu já fui uma pessoa ansiosa por querer saber o que Deus tinha para mim. Qual era o meu propósito em Deus? Meu Deus, fui chamado para quê? Qual é o meu propósito? O que eu vou fazer? Estou no reino de Deus, estou de repente fazendo alguma coisa aqui, mas a sensação era de que aquilo não era o que eu deveria fazer. E muitas pessoas já falaram isso, mas eu sei que a grande pergunta é o que é propósito, mas eu queria começar sobre o que não é propósito. Muito bem, pastor Calézio. Muito boa pergunta. Deixa eu organizar aqui meus pensamentos para me te responder. Primeiro dizer que a ótica que eu vou te responder não é a única ótica, mas é a ótica que eu tenho a partir da interpretação da Escritura, ok? Então, outras lentes vão responder esta pergunta de uma maneira diferente, mas eu sou um pastor, Sim. Sou um cristão e eu consulto a Escritura para responder a tua pergunta. Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Tem duas coisas aí interessantíssimas. Primeiro, pastor Calézio, que nós costumamos aplicar esse texto para toda pessoa que viveu uma fatalidade. Exatamente. Qualquer pessoa que viveu uma tragédia, a gente usa esse texto. Então aconteceu uma coisa ruim e a gente, querendo consolar aquela pessoa, a gente diz assim: olha, tenha calma, porque todas as coisas cooperam. Mas a gente precisa ser honesto, e eu quero ser honesto aqui. Eu quero ser fiel à interpretação desse texto. Não é o que esse texto está dizendo. Esse texto não diz que todas as coisas cooperam para todas as pessoas. O texto é claro. O texto diz: todas as coisas cooperam para aqueles. Olha, para aqueles que, primeiro, amam a Deus. Olha, ponto 1. E amar é muito profundo, não é, meu pastor? Amar é muito mais do que dizer eu te amo. Sim. Eu te amo. É muito mais do que isso. E essa é a primeira coisa. E aí vem a segunda, é onde eu vou entrar aqui. E que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a segunda coisa. Para que todas as coisas cooperem na minha vida e na sua, nós precisamos estar no propósito. Mas a pergunta que intriga, que deixa os humanos extremamente inquietos qual é o meu propósito? Exatamente. Não é? Exatamente. E essa pergunta está errada. Eu vou mostrar aqui por que ela está errada. Porque nessa passagem, Paulo vai usar um pronome possessivo, que é o pronome seu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo
o seu propósito. Chamados segundo o seu propósito. Seu é um pronome de posse. Seu propósito. A pergunta é, esse texto está dizendo que é o seu propósito, o seu propósito ou o seu propósito? Isso é fundamental. E aí eu trouxe essa Bíblia, uma Bíblia antiga que eu tenho, a versão Viva. E olha como diz aqui nessa Bíblia. Diz assim: sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se, olha que expressão maravilhosa, se é uma expressão condicionante. Se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos planos dele, aos seus planos. Então, meu amigo, a coisa mais importante, pastor Calés, é entender que não é o meu propósito. O propósito é dele. O propósito é dele. Então a pergunta certa não seria qual é o meu propósito, mas qual é o meu lugar no propósito eterno de Deus. Então, o que não é propósito? Não é propósito eu viver a minha vida tendo até um certo resultado e êxito, mas desligado do propósito eterno de Deus. Isso não é propósito. Pelo menos não segundo a ótica de Deus. Não é um propósito eterno de Deus. É um propósito dos tantos propósitos que existem sobre a terra, né? Mas não é o propósito eterno de Deus. Uau, fantástico. Então a gente já mata aqui a primeira pergunta, que eu não tenho que buscar o meu propósito, mas buscar o propósito de Deus e o meu lugar nesse propósito. Exatamente. Então, isso já faz com que aquela ansiedade que a gente quer carregar no coração, já seja colocada de lado ali, já saia do nosso coração e a gente procura entender. Agora, é possível encontrar o propósito em um dia, em um momento? Qual é a hora que eu sei o propósito? Que momento da minha caminhada com Deus que eu entendo que eu estou vivendo o propósito de Deus? É quando eu estou pregando? É quando eu estou na rua evangelizando? É quando eu estou fazendo algum projeto social? Qual é o momento? Tem algum momento? Ok. Inclusive, pastor, nós temos uma série que nós estamos ainda construindo essa série, está no nosso canal. No culto de domingo, as ministrações são gravadas e a gente está falando sobre esse assunto. Mas eu vejo que o que as pessoas mais se questionam, ou nos questionam como pastores, não são as coisas mais importantes. O que as pessoas geralmente se intrigam é: qual é a minha profissão? Qual é a cidade que eu tenho que morar? Qual é o cônjuge certo? Qual é o meu ofício, o meu ministério dentro da igreja? E isto é importante, mas não é o fundamento dessa questão. Quando eu estava desbruçado pensando sobre isso, pastor, me veio à mente a ideia de uma construção. E você sabe que o telhado é importante para uma construção. Sim. Não é verdade? Com certeza. A pintura, o reboco, a instalação elétrica. Mas você só pode fazer isso depois de você estabelecer um fundamento. O que nós chamamos na construção civil de baldrame, de alicerce, de fundação, de onde vem fundamento. Então vamos começar com essa ideia de uma construção. A coisa mais importante, o fundamento de tudo isso, é entender o propósito eterno de Deus. Qual seria o propósito eterno de Deus? E aí a gente precisa fazer uma viagem no tempo e fora do tempo, atemporal. Vamos primeiro para o homem pós-queda. Quando o homem foi criado e o homem caiu. Então, uma vez que o homem cai, pastor, as pessoas podem dizer assim: não, o propósito eterno de Deus é salvar o homem caído. Sim. Mas esse não é o propósito eterno de Deus. Você vai entender. Não faz sentido ser esse. Por quê? Se esse fosse o propósito eterno de Deus, isso quer dizer que Jesus estava esperando o homem cair para que ele pudesse cumprir seu propósito. E não foi assim. Então vamos um pouquinho mais para trás. O homem antes da queda. Deus fez o homem, lá em Gênesis 1, verso 26. Diz assim: façamos o homem a nossa imagem,
a nossa semelhança e tenha ele domínio sobre a terra. Então alguém vai dizer, não, o propósito eterno de Deus é estabelecer o reino na terra. Mas, e antes disso? Qual seria o propósito eterno de Deus? Também não faz sentido. E se a gente recua um pouco mais, a gente vai parar na criação de todas as coisas, do mundo e dos mundos, os anjos. Exatamente. E nós sabemos, não é, pastor? Importante dizer isso, que houve duas quedas. Não houve uma queda, houve duas. Houve a queda de Adão, queda adâmica, humana, e houve uma queda, que foi a queda de Lúcifer. É verdade. E Exatamente. ambas as quedas deformaram o projeto, a criação. Então, quando a gente recua e a gente chega nesse ponto que foi a queda de Lúcifer, então alguém vai dizer assim, não, o propósito eterno de Deus é restaurar todas as coisas, tudo. O mundo pós-adâmico e o mundo pré-adâmico. Também não vai fazer sentido. Porque o que Deus estava, então, pensando e fazendo antes dessas coisas serem criadas? E aí, quando a gente recua mais, a gente vai parar num lugar, meu pastor. Que lugares? Deus. Isso é uma viagem assim. Então nós paramos em uma pessoa. Uma pessoa. Uau, meu Deus. Isso é tão lindo porque é uma viagem, uma viagem. Houve um momento em que não havia nada. Nem o tempo. Nem a existência. Só havia Deus. E o princípio lá de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, esse princípio não é o mesmo princípio de João. Sim. No princípio era o verbo. Esse princípio é o princípio Antes de tudo. de tudo. Quem estava? O verbo. Uau. Estava com Deus. É encantador isso. E o que eles estavam fazendo? Porque tem gente que pensa assim, não, Deus estava num tédio terrível. Sim. E estava um tédio, só o Pai, o Filho e o Espírito carente. Santo, não tinha nada, estava carente. Ele pensou assim, eu vou fazer assim, uns anjos para me dar uma dor de cabeça, depois eu faço os homens para me dar mais dor de cabeça, faça as mulheres que vão dar mais... Não, a mulher, essa é conversa. Isso é brincadeira, viu, gente? Desculpa aí. Então, alguém pode pensar assim, não faz sentido, cara. Deus só é Deus porque ele é pleno. Deus só é Deus porque ele é completo. Ele não tem carência. Uau. Então, qual era o propósito eterno de Deus? Glorificar a si mesmo. E é o único ser que pode fazer isso. Tem direito para fazer isso. Por quê? Por quê? Porque ele é incriado. Ele é autossuficiente. Só que é uma dança, e essa palavra dança, pastor, existe uma palavra que os pais da igreja criaram para designar isso. Porque eles pensavam nisso mais do que a gente, né? A gente vive uma época onde a igreja, quando eu falo igreja, eu não estou generalizando, dizendo todo mundo, né? Mas uma boa parte está muito preocupado com essa vida, com as coisas terrenas. E os pais da igreja estavam preocupados com a vida vindoura, o mundo vindouro. E eles encontraram uma palavra chamada pericorese. Pericorese era uma dança. Era uma dança onde eles giravam em torno de uma pessoa, depois trocava, vinha uma outra pessoa, e eles iam dançando, dançando, dançando. E eles encontraram nessa expressão uma metáfora para explicar. Na ausência de uma expressão, de um entendimento, disseram assim, ó, é mais ou menos isso. Então, no Velho Testamento, o pai era o centro da dança. Exatamente. Não é verdade? Deus, Sim. Criador, era o centro da dança. No Novo Testamento, o Filho foi o centro da dança. Na dispensação de hoje, o Espírito. Jesus disse o quê? Eu irei ao Pai, mas eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, não pode receber, mas vós o conheceis. Porque ele habita em vós e estará convosco todos os dias até a consumação do século. Então, é tão lindo que Jesus chega a dizer assim, olha, se vocês pecarem contra mim, tem perdão. Agora não pequem contra o Espírito Santo. Verdade. Porque é um buscando a glória do outro. O Pai busca a glória do Filho, Uau. o Filho busca a glória do Espírito, o Espírito busca a glória do Pai. E eles ficam assim, sabe, dançando perfeitamente. E aí entra aquela oração de Jesus. Ele disse assim, Pai, eu oro. Ai, isso é tão lindo. Eu oro
para que eles sejam um, como nós nós somos um. Uau. Então, qual era o propósito eterno de Deus? Hum. Foi criar o homem para que o homem fosse uma família. E que o homem entrasse nessa dança como a noiva do noivo Jesus, entrando nessa dança. E nós podemos entrar a partir de Jesus. Ele, o nosso noivo, nos convida para essa família. Então, esse é o propósito eterno de Deus. Então, a coisa mais importante, pastor Calédio, é a gente responder uma pergunta. Não é o que eu estou fazendo, mas para quem eu estou fazendo. Quem está recebendo a glória pelo que eu estou fazendo? Porque, gente, vamos ser honestos. Não é só quem está fora da igreja, mas nós que estamos na igreja. Nós estamos fazendo para a glória de Deus ou para a nossa glória? Aquele grande dia, Jesus vai dizer assim para muitos, né? Vocês curaram os enfermos. Na verdade, eles vão dizer, né? Nós curamos os enfermos em teu nome, olha só. Nós curamos os enfermos em teu nome, nós expulsamos os demônios em teu nome. Abrimos igrejas, pregamos, evangelizamos, né? Fizemos muitas coisas em teu nome. Mas Jesus vai dizer assim: foi em meu nome, mas não foi para minha glória. Meu Deus. Foi para a glória de vocês. Então é possível fazer algo que tenha nome de Deus, cara de Deus, Uau. Mas não é para a glória de Deus. Exatamente. Até porque não dá para fazer sem o nome de Jesus. Experimente expulsar um demônio sem o nome de Jesus. Não dá. Exatamente. Mas nem tudo que é feito no nome de Jesus é feito para a glória de Jesus. Essa é a chave. E a Bíblia diz que todas as obras serão queimadas, pastor. E é uma metáfora, né? Para dizer que vai ser provada a motivação. Então a coisa mais importante sobre propósito é quem está recebendo a glória. Porque nós, todos os humanos, indistintamente buscamos glória. E a gente precisa entender que lá em Romanos 3:23, quando diz que o homem caiu, né? Todos pecaram e destituídos, separados, caíram. Caíram de quê? Da glória de Deus. O homem, quando ele cai da glória de Deus. Agora ele fica arrogante. E ele começa a fazer as coisas para a sua própria glória. E este homem que acha que ele é o centro de tudo, que tudo está orbitando em torno dele, aí ele começa a dizer: qual é meu propósito? O meu propósito. Meu Deus. E não é assim, cara. Meu Deus. O propósito é de Deus e Deus... Deus tinha um propósito para Moisés. Não. Deus tinha um propósito para a nação. Ele usou Moisés. Quando ele entendeu que não era mais para usar, ele recolheu Moisés. Meu Deus. E aí ele levanta Josué. E ele vai recolhendo, e vai levantando, e vai recolhendo. Ou seja, este livro, gente, é sobre Deus. E não sobre homens. Uau. Aqui não é a história de homens buscando Deus. Aqui é a história de Deus buscando homens. Em especial, Deus veio nos resgatar e este Deus usando homens. Meu Deus. Simples assim. Meu Deus. Simples assim. Acho que isso muda até a forma como nós nos relacionamos com Deus, Tudo. quando a gente ora. Muda tudo. Porque às vezes tem tanto anseio de querer viver aquilo que Deus tem, que a gente vai: Deus, qual é o meu propósito? E passa tantos dias orando sobre isso e a oração está errada. Essa é a verdade, que a oração está errada. Então a oração é: o que é que o Senhor está fazendo? Uau, é isso. Eu quero participar disso. Exatamente. Me inclua, não quero ficar de fora. No teu propósito eterno, onde que eu devo estar nesse todo? A história é tua. E aí, Caled, eu preciso confessar uma coisa, abrir meu coração, né? Até para evitar e ajudar quem está começando. Eu lembro de um momento na minha vida que eu lembro em especial de uma conversa que eu tive com um pastor que eu respeito muito, um grande homem de Deus, que é o pastor Raimundo Nonato, lá da Nova Aliança, da cidade de Imperatriz. E um dia a gente estava na chácara, eu estava ministrando lá, e eu disse assim para ele numa conversa, eu disse: pastor, eu tenho muita vontade de Deus me usar, e Deus fazer uma obra através da minha vida, sabe? Eu quero ser um herói da fé.
E ele olhou assim para mim e sorriu e disse: filho, eu já fui assim também, né? E na hora eu entendi que ele queria me dizer alguma coisa, mas entendeu que Deus ia tratar comigo. E Deus tratou, pastor. E eu quero dizer isso principalmente para quem está começando, sabe? Jovens, apaixonados por Jesus, que estão começando. Não queira colocar o seu nome na história, porque isso também é vaidade. Isso também é vaidade. Ah, mas é na história de um homem de Deus. Também é vaidade. A gente não tem que viver para ser lembrado. A gente tem que viver para a glória de Deus. Até porque nós seremos esquecidos, Calédios, mais rápido do que a gente pensa. Eu serei esquecido mais rápido do que eu imagino. Você será esquecido mais rápido do que você pensa. Então não viva para ser lembrado. Não. Viva para a glória de Deus. E aí eu quero até que tu conte, porque foi você que me contou essa história. Depois que eu ministrei essa palavra na igreja, você me contou e eu lembro que me tocou muito. Você contou a história do John Knox. Exatamente, né? ele. Fala um pouquinho pra gente. Agora eu tô te entrevistando, viu, gente? Agora eu sou entrevistador. Não, a gente sabe que ele foi na história da igreja, foi extremamente relevante, né, para a história da igreja. Ele era irlandês, escocês? Escocês. Sempre confundo aqui. E ele marcou a Escócia. Ele marcou o tempo dele. E ele foi enterrado em certo lugar. E com o tempo foi passando e chegou os nossos dias. E onde ele foi enterrado hoje é um estacionamento. E a única coisa que tem para lembrar ali onde ele está enterrado é o nome dele. Tem o nome e algumas coisinhas a mais assim. É uma plaquinha no chão. Então quando o carro vem para o estacionamento, fica em cima. E questionaram por que estava fazendo isso. Um homem tão relevante, marcou a sua época. E o que falaram foi que quem deveria ser lembrado não era ele. Uau. Era Deus. Meu Deus. É isso. Por meio da vida dele, né? Então, o que ele fez não era para a glória dele, não era para que o nome dele tivesse, né, o mais alto nome ali na história da Escócia, mas que o nome de Deus tivesse acima de todos os nomes, por meio daquilo que ele fez, né? Então, muitas pessoas ficaram bravas ali porque fizeram isso no estacionamento, mas essa é uma motivação, né? Exatamente. O estilo de vida dele. Eu acho que não tem outro jeito. Esse é o único jeito certo. Tem uma história que o senhor contou também, não está na Bíblia, mas é uma história bem bacana que ilustra isso, né? O que está no nosso coração. Que é Jesus falando para Pedro, né, por discípulos, cada um pega uma pedra. Pega a pedra. Conta aí pra gente. Deixa eu ver se eu lembro da história. É uma fábulazinha, né? Jesus chamou os discípulos e disse assim: ó, eu quero que cada um de vocês carregue essa pedra. E aí todo mundo pegou uma pedra e Pedro, né? Sempre Pedro, esperto, pegou uma pedrinha pequenininha. Quando chegou lá na frente, Jesus disse: cadê a pedra de vocês? Aí apresentaram a pedra e ele transformou as pedras em pães, em comida. E aí Pedro se deu mal. Pãozinho. E aí Pedro, já sei, chegou um pouquinho na frente, Jesus disse: olha, eu quero que vocês peguem uma pedra. E aí Pedro procurou a maior pedra que tinha, né? Fazendo jus ao nome dele, Pedro, pedra. E aí ele pegou uma pedra gigante, botou nos ombros, e ele caminhou vários quilômetros com Jesus. Vai ser um baita de um pãozão. Ele pensou assim: veja a hora de Jesus parar e transformar isso aqui numa picanha zona, né? E aí Jesus diz: vamos parar. Depois de muitos quilômetros, eles param, Pedro ansioso. Jesus disse: pega essa pedra e joguem no mar. E Pedro olhou e disse: o senhor não vai transformar em comida? E Jesus disse: Pedro, então quer dizer que não foi para mim que você carregou? Meu Deus. Então, pastor, é o único jeito que a gente deve ver essa vida, para a glória de Deus. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 20, se não me falha a memória, é Lucas 12, 20, Jesus conta uma parábola e ele fala de um homem insensato, um rico insensato.
E ele termina dizendo assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? É importante a gente dizer que Jesus não está chamando esse homem de louco porque ele era rico. Não é por isso. Por quê? Porque José de Arimateia era muito rico. Sim. E a Bíblia diz que ele era discípulo de Jesus. Ele viveu para a glória de Deus. Então Jesus não está fazendo aqui uma apologia à pobreza, contra a riqueza. Não. Esse homem foi chamado de louco. Porque ele não estava fazendo para a glória de Deus. O que tu tens preparado? Para quem será? Para quem? É para mim. E aí, meu pastor, não sei se tu vais lembrar, mas recentemente eu comecei uma pregação aqui na igreja e eu comecei com uma pergunta. E aí eu fiquei observando as pessoas, o jeito que elas reagiram à pergunta. Eu botei assim a pergunta no telão. Qual profissão agrada mais a Deus? Sim. Lembra? Lembro. Disso? Um médico ou um pregador? Um pregador. E eu inclusive, fiz essa pergunta, né, aqui no meu dia a dia, fiz essa pergunta para algumas pessoas. o que elas disseram? Pregador. Pregador. Não, tá no inconsciente coletivo das pessoas isso, cara. Um pregador com a Bíblia aberta. E naquela mensagem, que tá também no YouTube, você pode assistir, em resumo, o que foi que a gente deixou claro na pregação inteira? Que vale mais um médico exercendo a medicina para a glória de Deus do que um pregador com a Bíblia aberta para a sua própria glória. Essa é a grande questão. Mas veja que o que intriga os humanos é: qual é a minha profissão? E mais importante do que saber qual a sua profissão, é para quem você está fazendo o que você já vem fazendo. Para quem que eu sou pastor? Para quem que você é pastor? Para quem que o outro é pedreiro, político, empreendedor? Você entende? Essa é a grande pergunta, esse é o fundamento. Mas nós vamos também levantar as colunas. Sim. Né? Porque também as pessoas precisam saber desses detalhes. Tá? Então vamos lá. Se eu pudesse dar nome aí para uma coluna desse entendimento chamado propósito. Uma vez entendendo que o fundamento é fazer tudo para a glória de Deus. E que o propósito eterno é glorificar a Deus. O próprio Deus glorifica a Deus. Deus Pai glorifica Deus Filho, Deus Filho glorifica Deus Espírito Santo, e eles vão dançando, e eles criaram os humanos para entrar nessa dança, né, de glorificar a Trindade. Mas tem uma outra coisa também que eu vejo, que é um erro muito comum. As pessoas pensarem que o propósito é um lugar, cadeira, um momento. Pronto, agora eu cheguei no lugar do meu propósito. E tudo vai dar certo. E quem não te ajudou vai se dar mal, né? Mas, cara, não é assim. Porque basta você ver quem chegou lá. Hoje mesmo eu assisti uma jovem promissora, menina crente de Deus. Chegou no sucesso. Eu acho que essa moça, não sei, mas eu acho que ela não deve ter uns 24 anos, 25 no máximo. Chegou no topo do sucesso aí. E do mundo gospel, do mundo nosso, evangélico. Mas a menina abriu o coração. Porque não é um lugar. Ela, com 20 e poucos anos, chegou num lugar que muita gente quer chegar. Um lugar de êxito, um lugar de sucesso, um lugar de reconhecimento. E a gente não tem que viver para ser notado. Se eu pudesse dar um conselho para quem está começando, rompa com essa pressão de viver para ser notado. Não viva para ser notado. O propósito tem mais a ver com o caminho que eu preciso percorrer do que com o lugar que eu preciso chegar. Uau. Isso é forte. E aí eu vou dar um exemplo, que é o exemplo de José. José do Egito, né? Todo mundo pensa assim, quando José chegou na cadeira de governador, pronto, ali foi o propósito. Meu amigo José ia ficar em uma depressão profunda se ele pensasse assim. Ainda bem que José não pensava assim, como nós pensamos. Como muitos de nós pensamos, melhor dizendo. José entendeu, pastor Caledes, que o propósito era a caminhada.
que o grande propósito era que ele glorificasse a Deus em todo o caminho, incluindo a traição dos amigos, dos irmãos, incluindo a calúnia da mulher de Potifar, incluindo a prisão, incluindo todo o processo. E eu quero dizer isso para você que está nos acompanhando. Se deleite na caminhada. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, pastor, e eu estou perto dos 40, né? Tenho 39 anos, vivi um tempo muito bom no ministério, e as coisas fluindo, mas eu tenho memórias, eu começando, eu e minha esposa, a gente pregando para 8, 10 pessoas, por muito tempo. Eu lembro que eu andava numa bicicleta quilômetros para pregar na comunidade, e pregar e voltar. E foi difícil, mas acredita no que eu vou te dizer, eu me deleitei. Eu tenho memórias assim maravilhosas. Por isso que eu estou afirmando aqui, o propósito não é um lugar, o propósito é um caminho. Alguns entendem isso mais cedo e melhor, se for mais cedo. Alguns, infelizmente, vão entender quando chegar no lugar que acha que é o propósito. Porque vão ser tomados por um sentimento. Vem cá. Não preencheu. Era isso? Não estou preenchido. Porque não há nada que preencha um homem, a não ser viver para a glória de Deus. Eu não sei se ouviu isso, mas o Jim Carrey, né, um ator muito conhecido, ele fala assim: eu gostaria que todas as pessoas fossem ricas. Quando elas fossem ricas, tivessem muito dinheiro, elas perceberem que isso não preenche. É verdade. E isso serve para nós. Serve? Né? O lugar mais alto que a gente pode chegar em relação ao nosso ministério também não vai preencher. Também não vai preencher. E aí a gente viu nos últimos anos, pastor, grandes ministros com sentimentos profundos de tristeza. Porque a gente só se sente preenchido na presença de Deus. Eu vou relembrar aqui, porque eu acho que isso foi dito no podcast, eu não tenho absoluta certeza, mas foi dito aqui na pregação do Daniel Alencar, né? Quando ele esteve com a gente, ele contou que um dia ele disse para Deus, ele disse: Deus, o dia que eu chegar em casa e que Laila vier correndo, me abraçar e disser: papai, eu te amo, esse dia eu vou ser um homem completo. E aí, ele tem um filho, agora um segundo filho, que é o Éden, e um dia ele chega em casa, Éden vem correndo, dá um abraço, pula em cima dele e diz: papai, eu te amo. E Daniel amou aquilo, mas ele pensou assim: eu continuo incompleto. Porque ainda que seja o sucesso do ministério, ainda que seja o êxito, mas esse êxito, ele tem que ser fundamentado com esse chão. Se você constrói um prédio fora do fundamento certo, pastor, você compromete toda a estrutura. Verdade. Por isso que esse é o fundamento correto. É fazer tudo para o louvor e glória do nosso Deus. E naquele dia, Jesus não vai dizer assim para mim e para ti: servo bom e famoso, hein? Verdade. Servo bom e famoso. Muitos likes. Podcast arrebentou. Não. Sabe o que ele vai dizer para mim e para ti, meu amigo? Em nome de Jesus, que ele diga isso para nós: servo bom e fiel. Fiel a quê? Porque as pessoas pensam, pastor, que a gente vai ser avaliado assim, como se fosse uma competição. Eu competindo com você. Cara, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Quem será chamado de fiel? Quem fez muito? Não. Quem completou o que foi chamado para fazer. Uau. Tem pessoas, vou dar exemplo, minha mãe. Minha mãe nunca subiu num púlpito para pregar. Sim. Nunca subiu num púlpito para pregar. Mas dos filhos, ela gerou 2 pastores. Eu lembro, tem uma senhora aqui na cidade que é uma intercessora conhecidíssima, uma mulher de Deus. E minha mãe colocava o nome dessa senhora num caderninho. E ela era uma pessoa, sabe, que tinha uma vida muito, muito
presa, aprisionada no pecado. E minha mãe dizia, meu filho, eu tô orando por fulana. Eu vou interceder pela vida dela. E minha mãe partiu, aquela mulher converteu, se tornou uma... Eu não sei até se ela não é pastora aqui na cidade, né? Não tenho certeza, mas uma grande intercessora, conhecida muito aqui na nossa cidade. Mas minha mãe não foi chamada para ir para as nações. Essa é a beleza quando você entende que o propósito não é meu, é de Deus. E Deus vai levantando nesse propósito eterno. Sim. O que dizer, meu pastor, da pessoa que ganhou e discipulou Billy Graham, hein? Exatamente. Você entende? Ah, mas Billy Graham ganhou mais almas. Mas não é assim que Deus vai nos avaliar. Isso não é a métrica de Deus. Então, esse é um ponto, né? O propósito, ele não é um lugar. Ele é um caminho. Outro ponto importante é que as nossas dores, elas sinalizam algo sobre o propósito que a gente carrega. Se você for olhar a Bíblia com atenção, você vai perceber que todo mundo que tinha uma mensagem poderosa, a mensagem foi sinalizada a partir da dor que teve. Exemplo aqui, a tão conhecida história de Oséias, profeta Oséias. Deus diz assim, eu tenho uma pessoa, Oséias, estou parafraseando aqui, eu tenho uma pessoa para você casar, uma ungida, a varoa. E aí Oséias diz assim, Senhor, quem é essa donzela? Me apresenta. Pois é, vou te apresentar. Você vai lá no bordel e ela tá lá. Meu Deus. E ele se casa com uma prostituta. Na Bíblia é isso. E aí ele casou com aquela prostituta, tiveram um filho, 2 filhos, Gomer, se não me falha a memória o nome dela. No terceiro filho, pastor, possivelmente esse menino não era dela. Sabe por quê? Porque o nome do menino significa não meu filho. Não meu filho. Como se ele não fosse filho de Oséias. Como se ele fosse fruto de um adultério. Tanto prova que após ela ter esse menino, ela abandona Oséias, volta, se torna sacerdotisa de um prostíbulo, era uma espécie de culto pagão que tinha lá e tudo envolvido com prostituição, e ela fica ali, se prostitui com todos os homens possíveis e imagináveis, se gastou, se desgastou, envelheceu, quando não servia para nada, foi vendida, foi colocada no mercado para ser vendida, como escrava. E Deus diz assim, Oséias, vai lá, e dá o maior lance, compra ela, para ti, olha nos olhos dela e diz assim, Gomer, eu te amo, eu te perdoo, eu te tomo para ser minha esposa novamente. Meu Deus. E ele fez isso. E Deus disse assim, agora você tem muita autoridade, porque você sente o que eu sinto. Você vai dizer para essa nação, Oséias, que eu sinto por ela o que você sente por Gomer. Meu Deus. E você vai dizer, essa é a sua mensagem. Por quê? Porque ela está entrelaçada com a sua dor, cara. Forte, não é? Uau, meu Deus. Forte. Demais. Eu não conheço ninguém, cara, que prega a sua paternidade como Daniel. Mas as dores de Daniel, Sim. Daniel Alencar. Então, as nossas dores, elas vão sinalizando algo sobre o nosso propósito. São 2 coisas fundamentais para a gente entender o propósito. Então, durante o processo, aqueles momentos difíceis que a gente quer tanto sair, os nossos olhos não devem estar na dor, mas no propósito de tudo aquilo, né? Exatamente. A mensagem vai nascer daí, né? Ele é um poeta nordestino chamado Braulio Bessa. E ele tem um poema que eu gosto muito, porque ele carrega uma verdade poderosa, inclusive fundamentada pela Bíblia. Ele tem um poema que ele diz assim, o que eu aprendi chorando, sorriso nenhum me ensina. E basta você olhar para a sua vida, pastor, e olhar para a minha. Nossos amigos olharem para as vidas deles e eles vão chegar a essa conclusão. Salomão disse isso. É melhor frequentar a casa de luto do que a casa de festas. Por quê? Porque na casa do luto, onde tem dores,
tem reflexões. É. Ninguém reflete depois de uma vitória. Já parou pra pensar nisso? É verdade. Toda vitória gera o quê? Gozo, festa, celebração. A derrota, a dor, gera reflexão. E nós crescemos nesse momento. Eu lembro que um dia eu fiz uma pesquisa e descobri uma coisa fenomenal. Você sabia que todas as vezes que a seleção brasileira foi campeã mundial, ela perdeu a Copa, a competição anterior? É mesmo? É. E todas as vezes que o Brasil ganha a Copa que antecede, que geralmente é a Copa América, a Copa das Confederações, quando o Brasil ganha essa Copa, perde a Copa do Mundo. Por quê? Porque quando você ganha, dá a sensação que tá tudo certo. Tudo bem. Verdade. Quando você perde, você para. Você reflete. Você quer reparar os erros, você quer... Você tira lições, você tira né? lições. Aprofunda as reflexões. E a dor faz isso. A dor sinaliza os caminhos que a gente vai percorrendo. Eu li alguma coisa hoje parecida com isso. Em vez da gente ficar chorando e pedindo para chuva parar, a gente tem que aprender a aproveitar essa estação. Celebrar a Deus nessa estação. Então, quando você compreende isso, a vida fica tão maravilhosa, tão plena, tão abundante. Essa é a palavra certa, fica abundante. Mas tem um detalhezinho também, que eu devo falar disso no próximo, não nesse domingo, no outro domingo aqui, na nossa igreja. Inclusive, falar aqui pro pessoal, quem quer assistir as outras ministrações que já foram faladas sobre isso, pode ir no nosso canal lá. Exatamente. Igreja Fora do Tempo, você vai encontrar todas as ministrações aqui da nossa igreja. Né? Que é um bate-papo, né? Mas aqui também é muito gostoso, porque a gente Sim. começa a trocar experiências aqui. Pastor, e quando eu olho para a minha vida, eu percebo que os caminhos por onde eu percorri, eles agregaram a mensagem que eu tenho. Tem uma passagem, primeiro Reis, capítulo 17. Deus diz para Elias, né? Ou melhor, Elias diz assim para a viúva: não temas. O que foi que ele disse? Não temas. Não temas. Qual foi a mensagem dele? Não temas. Essa foi a mensagem. Quando chega no capítulo 19, diz assim: e Elias teve medo. Temeu. Por quê? Porque Deus, o tempo e a vida vão cobrar de você a mensagem que você carrega. Meu Deus. Qual é a minha mensagem, cara? Uau. Igreja fora do templo. E aí Deus vai e diz assim: eu quero que você então tenha a experiência mais difícil da tua vida. Você vai para o ambiente mais escuro e nefasto que tem numa sociedade, que é a política. Você não pregou a vida toda sobre igreja fora do templo? Você não foi esportista, você foi escritor, não teve programa de TV? Agora é a hora de você ir para esse ambiente. E quando eu olho essa experiência que eu tive na política, ela foi maravilhosa. Foi dolorosa demais, só eu sei disso. Deus e minha família. Como foi dolorosa essa experiência. Mas foi tão de Deus, porque me deu muita autoridade. Quem vai dizer para mim que eu não acredito nisso? Sim. Acredito tanto na igreja fora do tempo que eu fui. Porque lá em Isaías, capítulo 6, diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto, pastor Caletos, na teologia, a gente chama de lei da dupla referência. O que é isso? É quando um versículo está falando de duas pessoas simultaneamente. Esse texto é o Isaías, mas ele é messiânico. Sim. Ele está falando de Jesus. Você sabe disso, né? Sim. Esse texto é Jesus. É Jesus lá na eternidade, o Pai vendo a queda do homem. Quem há de ir por nós? Nós, quem é a Trindade? Quem vai?
Há um silêncio e o Filho, próprio Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Quando chega em Mateus 28, Jesus disse, ide. Por quê? Só pode dizer ide quem disse eis-me aqui. Uau, fantástico. Só tem autoridade para dizer ide quem disse eis-me aqui. Então, quando eu olho para a minha história de vida, eu vejo como essas experiências. Cara, você imagina, Não tinha são... culto, pastor. Aqui na igreja, no meio de semana, eu estava jogando, disputando os campeonatos da cidade. Cara, abri meu coração aqui, meu irmão. Fui criticado que tu não tens noção. Pastor, em vez de estar pregando a palavra de Deus, tá disputando campeonato. Até que pastores como Marivaldo, que foi um dos maiores jogadores de futebol dessa cidade, converteu, virou pastor da igreja. Pastor Edevaldo, que lidera um dos nossos locais de culto. Van Derbet, que é líder da escolinha de futebol da igreja, junto com o pastor Marivaldo. Bebeto, que foi um jogador profissional, jogou no Corinthians, jogou no Vasco, jogou no Santa Cruz, acho que Figueirense. E vários, assim, dezenas e dezenas de jogadores de futebol converteram. E essa experiência minha lá foi muito importante. Então, tudo vai fazer sentido, né? As dores, tudo compõe essa grande construção que é o propósito. Então, se você que está nos vendo aqui, acompanhando, pensar que propósito é quando você se formar. Eu lembro de um amigo que disse assim para mim, meu sonho, pastor Ribinha, é entrar na faculdade. 2 anos depois eu achei ele disse, meu sonho é sair da faculdade, pastor, hoje. Então, gente, não é isso. Por mais legal que seja um lugar que você queira chegar, entenda que é o caminho. Se deleite, se divirta, celebre, honre, glorifique e exalte a Deus em todo o caminho. Perfeito, perfeito. Então, o cara que quer viver tudo aquilo que Deus está fazendo, é só ele fazer o que ele já está fazendo agora. Perfeito. E não ficar com a cabeça lá na frente. Top. Se ele tiver que só abraçar as pessoas que chegam na igreja, ali na porta, ele está cumprindo o propósito de Deus ali. Então, é tirar a cabeça do futuro e fazer. Pode ser um bate-papo, pode ser isso aqui. Exatamente. A gente tá aqui é o nosso propósito. Aqui é o propósito. Então, perfeito. E pastor, eu me lembro quando eu tenho um sobrinho, hoje ele tem 16 anos. Mas quando ele tinha mais ou menos 8 anos, a gente soube da pior maneira que ele tinha diabetes. E isso foi uma situação que mexeu muito com a minha família na época. Eu ainda não era casado, morava com os meus pais, inclusive ele morava conosco lá. E ele passou muito mal, foi para o hospital, ficou na UTI. O diabetes dele subiu tanto, que ele chegou em coma. Meu Deus. E aquilo mexeu muito comigo, que eu já tinha me convertido, apesar de ter sido 2 anos depois da minha conversão, mas mexeu comigo, porque eu lia a Bíblia e via as histórias de cura acontecendo. E eu via pessoas falando sobre isso, sobre essa realidade da cura. E eu olhava para o meu sobrinho, eu não sabia o que fazia, não sei se eu orava, se eu não orava, e eu tentei algumas vezes. Inclusive eu orei, jejuei, fiz jejum de 24 horas. Ele passou 30 dias no hospital, passou uma semana no UTI, o restante dos outros dias ele ficou no quarto do hospital. Então eu ia para lá e vi aquele monte de crianças, que era um hospital de crianças. E eu ficava me perguntando, meu Deus, será que existe mesmo essa questão das curas? Será que é uma realidade? E essa experiência me marcou. E foi o que fez eu olhar para esse assunto e perceber que se aquilo de fato era uma verdade, eu queria viver aquilo. Porque eu queria olhar para as pessoas e mostrar para elas que Deus ainda curava, que Deus ainda toca a vida de pessoas por meio de cura. Mas só que eu não vi ele sendo curado, não vi meu sobrinho sendo curado. Inclusive, até hoje ele ainda toma insulina. Mas veja que essa inquietação gerou algo. Essa dor já dizia algo sobre a mensagem que você carrega.
profético, sobrenatural de Deus. Exatamente. E eu já tive, né, depois disso, eu tive dezenas de experiências com curas. De ver pessoas surdas há 31 anos que voltaram a ouvir, e vários tipos de enfermidades. Mas eu ainda creio que ele será curado, né? E inclusive, a gente fica conversando, a gente tem 16 anos, né? E a gente conversa bastante, quase todos os dias. E ele fala para mim, eu ainda serei curado disso. Amém. Então, na cabeça dele, ele tá assim. Eu olho para mim, ainda vejo isso. Mas a minha postura é de que vai chegar o dia que eu não terei mais isso aqui. Então eu gerei isso nele, né? A gente foi conversando. Então eu carrego essa mensagem que surgiu dessa experiência. Perfeito. E uma outra coisa que é um dos assuntos que eu gosto de falar, sempre que... Eu acho que foi a maior... A pregação que eu mais falei sobre família. Meu pai foi alcoólatra há mais de 25 anos. Quando eu me converti, eu queria ver ele saindo disso, né? E minha mãe era depressiva, porque como ele era alcoólatra, ele gastava tudo. Vendia algumas coisas dentro de casa. Então, nossa família sofreu muito por causa disso. E Deus me deu a oportunidade de evangelizar o meu pai, sendo filho. Sendo filho. A única coisa que eu fiz, eu decidi ser filho. Eles falavam, menino, vai lá no mercado pra mim. E eu ia. Vai lavar a louça, eu lavava a louça. Vai no chão, eu lavava. Obedecia, né, como filho. Ele se converteu, tive a oportunidade de batizar o meu pai nas águas. Olha, foi legal, lindo demais. Chorei, nós dois agarrados na água lá. Legal demais. Então, essa mensagem sobre família, né, de que você pode se lotar pela sua família, de que Jesus pode transformá-la independente da situação que ela esteja. É uma coisa que eu também falo bastante. E saiu daí, dessa dor, né? Que eu ia na rua. Eu já li muitos livros, já fiz muitos cursos, mas nenhuma dessas coisas me ensinou o que eu aprendi com meu pai lá caído na rua. Entendi. Quando eu ia buscar ele lá no chão, pegava ele pelo braço e levava ele para casa. A vida me ensinou isso, né? O que eu aprendi chorando, sorriso nenhum me ensina. E aí fica, né, pastor, a dica para quem está nos vendo ou nos ouvindo. Você está passando por alguma dor? Pare um pouquinho. Tente entender que essa dor pode sinalizar algo. Algo que tem a ver com o propósito eterno de Deus, com abençoar outras pessoas. Eu lembro que esse livro aqui, pastor, 70% a 80% dele eu escrevi de madrugada, no período mais doloroso da minha vida. Olha aí. E quando eu, sem dormir, cheio de tensões, de ansiedades, disse, eu vou escrever. Pegava meu computador e ia escrever. Sabe o que acontecia quando eu escrevia? A dor passava. A dor passava. Por quê? Porque quando você acha o lugar do seu propósito, aquela dor, ela tá ali só para te dizer, é aqui, ó. Eu te trouxe para cá. Sinaliza. Sinalizou. Uau. Cara, esse livro, ontem mesmo, antes de ontem, na verdade, uma pessoa, ele trabalha no tribunal e ele leu esse livro. Ele disse, pastor, esse livro abençoou tanto a minha vida, quer dizer, uma pessoa que não é desse ambiente, sim, pastor e tal, leu o livro, foi tocado. Eu conheço um rapaz que ele é policial civil, leu esse livro, mas foi escrito em meio a dores, né, a lutas. Outro ponto, pastor, também muito importante que a gente precisa falar aqui é o que nos incomoda. Tudo aquilo que te incomoda e que me incomoda sinaliza o que a gente nasceu para corrigir. Presta atenção. Fala de novo. Vou repetir. Tudo aquilo que nos incomoda sinaliza o que a gente foi chamado para corrigir. Exemplo. Moisés está andando no Egito, passeando no Egito, e ele vê uma cena. Qual era a cena? Um egípcio maltratando um israelita. Exatamente. O que aconteceu com ele?
Ficou revoltado. Ficou tão revoltado que aquilo tomou ele. Ele foi lá, matou aquele homem. Qual era a cena? Me descreve a cena. Qual era a cena que estava acontecendo lá? Uma opressão. Não era? Sim. Um egípcio estava maltratando, oprimindo um israelita. Qual foi o chamado de Moisés? Libertar o povo O povo. de Israel. Veja que aquilo incomodou Moisés. Por quê? Porque ele foi chamado para corrigir aquilo. Uau. Então, Perfeito. você que passa na rua e vê uma criança num sinal, isso te dói, te incomoda, você tem um propósito com essa criança. Fantástico. Você vê um idoso sofrendo, Fantástico. isso mexe contigo, você tem um propósito com essas pessoas. Quando você sabe que um casal, uma família se separa, isso mexe contigo, te faz chorar, você tem um propósito com isso. Quando você vê um jovem, dá um exemplo aqui, eu pastor, algumas coisas me incomodam. Incrível, cara, o que me incomoda é o que eu nasci para corrigir. Me incomoda ver uma pessoa abrindo a Bíblia. Me incomoda ver uma pessoa abrir a Bíblia, ler uma coisa e ensinar outra. Cara, isso me incomoda tanto que você não tem noção. Por quê? Porque eu nasci para treinar pessoas nessa área. Uau. Eu nasci para ajudar as pessoas também a explicar melhor a Bíblia. Sim. Eu não nasci só para pregar, mas para ajudar a treinar pessoas para fazer isso. Quando eu vejo uma pessoa muito prolixa, isso mexe comigo, porque eu nasci para corrigir isso. Quando eu vou em lugares que eu vejo uma pessoa que tem um potencial incrível, mas está muito aquém, isso me incomoda, porque eu nasci para corrigir aquilo. Mas eu já vi situações, por exemplo, tem situações que não me incomodam, mas te incomoda. Sim. Veja bem, que as pessoas entendem isso. Não é que uma pessoa enferma não me incomoda. Uhum. Mas eu não sinto a mesma coisa que eu sinto, eu não choro tanto como eu choro quando eu vejo uma pessoa aquém do seu potencial. E tá tudo certo, a gente foi chamado para corrigir Sim. dentro do propósito eterno de Deus. Então fica essa dica aqui também para as pessoas, né? O que te incomoda, o que te emociona. Então as pessoas, quando elas tiverem esse certo incômodo aí, quando elas perceberem aquilo que está fora de ordem, ela não ficar procurando quem vai resolver aquilo ali. Mas ela Perfeito. se propor resolver aquilo ali. Claro. Ela pode ser a resposta da sua própria oração. Exatamente. Não é? Quando Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30 de Ezequiel é tomado por Deus, né? E Deus usa a boca de Ezequiel, e a pergunta é: procurei dentre eles um homem que estivesse diante de mim em favor dessa terra para que eu não os destruísse, que estivesse tapando a brecha. Não achei ninguém. Quando chega no capítulo 37, Ezequiel entende que ele era a pessoa. E ele, né, vai no vale de ossos secos e tudo. Então é isso. A gente precisa estar muito conectado. É um assunto muito amplo. Obviamente que a gente não vai esgotar aqui Sim. em 50, uma hora de podcast. Mas é importante se propor a pensar nisso. E o que a gente já falou aqui é fundamental para nortear a pessoa. E que fique também claro: nenhum homem vai dizer para você, teu propósito é esse ou aquele. Não é assim. É uma busca em Deus. E é claro também que quando você está num lugar, e aí eu só vou retornar aqui um ponto que você falando agora, sobre não ficar muito inquieto sobre o lugar certo, mas se atentar para a postura certa. Olha só. Fantástico. Não o lugar Sim, certo, mas a postura certa. A postura certa. Porque é a postura certa que vai te levar ao lugar certo. Você acha que José tava que a cadeia era o lugar dos sonhos dele? Com certeza não. Aqui é o lugar dos meus sonhos. O carcereiro me escolheu para ser o líder dessa prisão. Qual a tua profissão? Eu sou o líder, né? O preso líder. Claro que não era o lugar dos sonhos dele.
Mas tá lá. Diz a Bíblia que tudo que estava nas mãos de José, o carcereiro, não se preocupava com absolutamente nada. A mesma expressão que vai aparecer quando ele está na casa de Potifar. Tudo que estava na casa de Potifar, só a comida, mais nada. Tudo era ele que resolvia. Quando ele está diante de Faraó, começa a vir as demandas. Faraó disse assim: olha, eu não sei de nada. Fale com José. Exatamente. E façam tudo o que ele vos disser. Abaixo de mim, somente... Exatamente. Então você vê, Calédson, que independente do lugar, a postura era a mesma. Então, gente, postura certa. Pastor, mas eu estou no lugar errado. Fique tranquilo. Então, se você tiver a postura certa, você vai ser impelido para o lugar certo. Eu vejo muita gente dizendo assim: mas meu chefe é chato. Você tem um problema, você não trabalha para ele. Você não trabalha para ele, você trabalha para a glória de Deus. Então trabalhe direito. Glória de Deus. Procure trabalhar direito. Ou você acha que José estava servindo Potifar? Você acha que José estava servindo o Faraó? Você acha que Daniel estava servindo a Babilônia? Ou você acha que Neemias estava servindo Artaxerxes? Estavam todos fazendo para a glória de Deus. Uau! Meu Deus! Bênção, né? Top demais. Dá vontade de parar, né? De continuar aqui. Mas eu queria fechar isso aqui com uma coisa. De tantas coisas foram faladas, que o senhor deixasse, se tivesse alguma coisa para falar que o senhor não falou, alguma coisa que o senhor não falou, para a gente finalizar, que o senhor falasse agora, 5 minutos aí, né, para a gente finalizar, o que o senhor falaria? Olha, eu vou tentar. Essa é uma pergunta difícil, hein? Se a gente fez para Daniel, foi? Mas vamos lá, eu vou... O que eu gostaria que você tivesse me perguntado? Eu gostaria que tu tivesse me perguntado sobre erros que eu cometi na caminhada. Eu vou falar de um deles. Um erro que eu cometi na minha caminhada, e é por isso que eu estou ensinando isso também, porque eu me peguei em alguns momentos fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Eu me peguei, pastor, fazendo para Deus, a obra de Deus, mas sem entender esse fundamento, que não é para vamos falar dos homens de Deus que marcaram o Maranhão. Calédson, Ribinha, fulano. Não. Quem marcou? Deus. Quem fez? Deus. Quem criou? Deus. Quem sustentou? Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Não viva para ser notado, para ser percebido. Viva para a glória de Deus, porque é a única coisa que do lado de lá vai valer a pena. Uau! Meu pastor, muito obrigado. Até a próxima, hein? Até a próxima. Até a próxima. Ó, eu já quero fazer aqui, propor, se você quer a continuação aí... Você leu meu pensamento. Ia falar a mesma coisa? Telepatia é de Deus, né? O que tu acha? Leu meu pensamento, eu ia falar isso. Vai lá. Então, se você quer continuação, que a gente faça aqui alguns episódios sobre o assunto, comenta aí, coloca aí, eu quero, e a gente vai avaliar, e se a gente perceber que alguma galera aí... votação. Mas é isso, galera, tamo junto e até a próxima, né, pastorzão? Até a próxima. Gente, um abraço, Deus abençoe vocês, e manda lá esse link para todo mundo que você conhece. IFTcast, o primeiro podcast da Baixada Maranhense para as nações da terra. Uau. Valeu, gente, um abraço. Abraço, galera, tamo junto. Tchau.